mas eu quero agradecer você que está nos acompanhando aí pela rede social, que já mandou a sua pergunta. Agradecer a cada uma mamãe que está aqui, a cada mulher, a cada homem também que veio acompanhando, né? As suas esposas. Que Deus a abençoe. E vamos lá agora para as nossas perguntas. Sônia, primeira pergunta. Como curar os traumas da infância para educar os meus filhos? Uma mãe aí que está com bastante trauma da infância, como ela faz para curar esse trauma e educar os filhos dela? Traumas são difíceis. E nós, como mães, volto a dizer naquela questão do esgotamento, traumas são bem complicados de serem curados. E nós não podemos curar o trauma dos nossos filhos como mães. Não temos essa capacidade para isso. O que nós podemos fazer é aquilo que eu coloquei para vocês. Ouvir os nossos filhos. Se ele quer falar do trauma, até em relação a nós mesmos. Ah, lembra aquela vez, mãe, que você me bateu, que fez isso e aquilo, né? Eu tive uma situação bem interessante na minha juventude, já tinha 17 anos. E eu morava nos Estados Unidos nessa época. Eu tenho os pais que são maravilhosos, mas meu pai sempre foi muito autoritário, né, e firme nas palavras dele. Com amor, mas com muita autoridade. E às vezes ele lançava a mão da cinta para valer, né? Naquela época se usava cinta bastante. Mas eu já tinha 17 anos, então já era uma moça. E meu pai achou que eu tinha feito determinada coisa, eu disse que não, eu não tinha feito. E ele falou, não, você fez. Eu falei, não fiz. E eu fui firme. E a minha mãe, que mãe já é coração mole, né? Já veio para mim e disse, diga que você fez. Diga que você fez. Você fez. Diga que você fez para acabar isso daí. Eu falei, mas eu não fiz. E não fiz e não vou dizer que eu fiz. Então eu respondi mesmo. E o que eu fiz, o que o meu pai fez, me bateu, né? Me deu na boca bastante, que chegou a sangrar meu nariz. E aquilo me machucou profundamente, porque eu já não era uma criança. Esse é um ponto muito importante para nós pais. Tá? Nós queremos repreender os filhos, repreendemos enquanto eles estão para serem ensinados. Depois de moços, eles não são mais, mas eles não são para serem batidos. E eu fiquei com aquele trauma. Aquele trauma ficou na minha vida um bom tempo, né? E aquilo me fazia, às vezes, até eu me afastar um pouquinho do meu pai, embora eu o amasse muito e o valorizasse, porque ele dava conselhos maravilhosos, era uma pessoa que sempre me ensinou os caminhos do Senhor, uma pessoa sempre que me ensinou tudo o que é bom, mas aquilo ficou. E ele também precisou pedir perdão, ele sentia vontade de pedir perdão. E um dia, eu quero chegar nisso justamente por causa do perdão. E um dia, depois de casada já, que eu já tinha filhos, ele veio e falou sobre o assunto e me pediu perdão. E sabe o que eu disse? Não, pai, não tem por que pedir perdão. Você é um pai maravilhoso, não precisa pedir perdão. Aí ele falou, mas eu estou pedindo perdão. Aí que eu me toquei, que realmente eu precisava dizer, eu perdoo. Então, os traumas, muitas vezes, faz com que a gente não perdoe, que a gente encha-se de mágoa, ou passa um pano frio, um pano quente por cima. E o pano quente não vai resolver nada. Então o perdão precisa ser trabalhado, sim. Fez bem para ele, deve ter feito muito bem para ele. Como fez bem para mim também. Já muitas vezes pedi perdão para os meus filhos por alguma coisa que eu pratiquei, que os magoei. E às vezes os filhos nem falam, mas é importante falar. Como eu diria que essa mãe podia ajudar? É justamente falando com os filhos, para que eles realmente falem aquilo que eles queiram falar a respeito. Porque se eles não quiserem falar, não obrigue. Né? É melhor você indicar um profissional para eles, indicar alguém que possa ajudá-los. Né? Um psicólogo ajuda muito nessa hora. Nós temos excelentes psicólogos cristãos, nós temos que recorrer a eles. E os conselheiros da igreja também. Acho que a igreja pode ajudar muito mais se nós usarmos as pessoas mais velhas, principalmente nessa fase já que está na idade melhor, para abraçar os nossos adolescentes e as nossas crianças. Desde que eles sejam, né, pessoas íntegras, pessoas de bom caráter. Por quê?
Porque as crianças e adolescentes têm mais facilidade de falar com os mais velhos. Pode ver se a criança não tem mais facilidade de falar com a vovó, com o vovô, do que com a mamãe, certos assuntos. Como lidar com a teimosia da criança e corrigir quando ela faz algo errado? Como que nós lidamos com essa teimosia? A parte da teimosia faz parte, né, do próprio desenvolvimento da criança. A teimosia nada mais é como a reação da criança de dizer assim: eu sou uma pessoa e eu quero fazer o que eu quero. Tá? Exatamente. E a criança responde bastante. Esses dias eu perguntei para o meu neto, eles têm um gato, que até nem gosto muito daquele gato deles lá em Montreal. Aí ele falou assim: e daí, você já fez amizadezinha com o neto? Já fez amizadezinha com o gatinho? Eu não, vó. Esse gato é maluco. Ele me arranhou aqui. Aí a mãe dele falou: não, mas você que provocou ele. Ele é um gatinho bom. Não é não. Não é não. Ele é um gato ruim. É uma teimosia, concorda? Como é que eu vou lidar com essa teimosia? Veja, eu preciso entender por que essa teimosia está acontecendo. Tá? Talvez o gato para ele seja mesmo maluco. Para ele o gato é ruim. Para a mãe dele, o gato é uma maravilha, uma gracinha. Então é um momento que a gente precisa distinguir o porquê da teimosia. Se a teimosia não tem fundamento, nós temos que ser firmes e dizer o quê? Olha, você está abusando da mamãe, abusando do papai, isso não é legal. Vamos conversar, se não dá para conversar naquela hora, conversar depois sobre o assunto, mas conversar. Ouve a criança e estabelece a disciplina. Se precisar disciplinar, disciplina. É importantíssimo, porque nessa fase em que a criança é pequena, principalmente nessa fase dos 4 aninhos até os 12, é a fase que nós temos que disciplinar bastante. Recebemos perguntas pelo Facebook, recebemos pelo WhatsApp, pelo YouTube, tem pessoas de outros estados nos assistindo. E, inclusive, quero mandar um abraço, né, para todos os internautas. E a pergunta é o seguinte: a mãe é a pessoa que sempre valoriza os filhos e a casa. Como incentivar ela a se valorizar? Eu quero incentivar a minha mãe a se valorizar. Como eu posso fazer isso? Boa pergunta, né? Muito boa pergunta. Incentivar a sua mãe a se valorizar, essa é a pergunta de uma filha, né? Eu diria o seguinte: convide a sua mãe para tomar um cafezinho com você em algum lugar que você goste, nem que seja um lugar simples. Convide a sua mãe para dar um passeio no parque. Convide a sua mãe para ir comprar alguma coisa com você, em vez de você ir comprar para ela e dar: eu comprei essa saia de presente, esse vestido. Leve ela junto e convide ela para ver, para escolher, para ela vestir, para ela ver como ela fica no espelho. Isso vai fazer com que volte a ela o desejo de se valorizar. Porque nós temos o quê? Que acordá-la para isso, né? Essa mãe tem que ser acordada para isso. É uma coisa boa. Outra maneira de valorizá-la é, às vezes, você dando um abraço e dizendo para ela o quanto você a ama, o quanto ela é importante na sua vida. Outra maneira de valorizar é você pedir perdão por alguma coisa que praticou contra ela e explicar que você já entendeu aquela situação de uma outra forma. Muitas mães têm dificuldade quando os filhos entram em conflitos, conflito entre irmãos. As mães devem intervir ou deixar que os filhos se resolvam sozinhos? Nossa, essa pergunta é muito boa, né? Porque se eu lembrar da minha casa, quando meus filhos eram pequenos, 4 filhos, 6 filhos, eu obrigava eles a se entenderem. Pode pedir perdão, se abraça e já. É igual aquele WhatsApp que eu acho que muita gente já deve ter visto lá, a camisa do perdão, a camiseta do perdão, né? Vamos botar a camiseta do perdão. Mas eu vejo de uma forma diferente hoje, e se eu voltasse atrás, eu ia agir de uma outra forma. Eu ia dizer: olha, não quero ouvir essa briga agora, cada um vai para o seu quarto, cada um vai para o seu lugarzinho. Daqui a pouco nós conversamos sobre isso para ver quem tem razão na circunstância, nessa situação. Porque é uma queixa, minhas filhas até já fizeram essa queixa uma vez. Mãe, aquelas vezes você não ouvia, a gente só obrigava a gente a se abraçar.
O que era bom disso daí é que elas continuaram se amando e se amam muito até hoje, né? Então não criou aquela individualidade tão grande que o irmão não é nada, mas criou-se um amor. Então essa questão do se abraçar, do fazer perdoar, também é importante. Mas não esqueçamos, primeiro ouvir, depois fazer isso daí. Em tempos de pandemia, onde todos estão online, home office, o contato com a família tem se perdido. Cada um num quarto, cada um fazendo refeição em horário diferente. Como podemos fazer para recuperar esse contato, esse vínculo diário? Bem interessante também essa pergunta, porque isso acontece muito, cada um no seu isolamento e cada vez vai se isolando mais. E isso psicologicamente não é bom. O isolamento não é bom. O isolamento só deve acontecer de uma forma temporária para a gente se achar no processo que você está sentindo. Mas esse isolamento que está produzindo até pelo trabalho, pelo estudo, não é bom. Então você pode conversar com os filhos, com o esposo, e o esposo com a esposa, e perguntar o que você acha que nós poderíamos fazer para melhorar o nosso relacionamento. Um dia o pastor da minha igreja falou para nós assim: vocês são uma família perfeita. Primeiro, quando ele falou isso, eu fiquei muito chateada, porque eu acho que não tem família perfeita. E isso te impõe uma responsabilidade acima do que você pode. Não é verdade? A responsabilidade fica muito maior. Mas ele falou uma coisa interessante. Mas tem uma coisa que eu acho que falta na família de vocês: lazer. Tá? E aí eu fui para casa pensando, e é verdade. A gente entrou num oba-oba da vida, cada um fazendo e resolvendo e ajudando na igreja, e ajudando no trabalho, ajudando tudo, que não sobrou tempo para o lazer. Então o que eu colocaria para vocês? É interessante você juntar a família e dizer o que você gostaria de fazer para a gente ter um momento junto. Alguns vão dizer, quero jogar um jogo imobiliário. Outro pode dizer, vamos jogar Scotland Yard. Vamos fazer alguma coisa diferente. Vamos jogar bola no quintal. Então, alguma coisa que possa ajudar vocês a tirarem e que interesse os filhos. Porque não adianta você dizer, vamos ler um livro sobre finanças, todo mundo junto. Né? De repente, isso não interessa a ninguém. Aí fica difícil. E a questão também que eu acho que é muito fundamental, que as pessoas esquecem, é a comida. Tá? A comida é um fator, e a gente vê na Bíblia isso, de aproximação. Né? Precisa esse tempo de aproximação pela comida. Então, pelo menos uma refeição juntos, façam. Se não der para fazer com os filhos e o marido, faça num dia com 2 filhos, no outro dia com o marido, no outro dia os 2 filhos, mas vai fazendo que isso vai dando vontade de estar junto. Muitas mães sofrem ao separar dos filhos, seja quando eles vão para a escola, por algum retiro, por uma viagem, na casa do amigo, ou até quando casam e mudam de cidade. Como lidar com esse sofrimento? Esse sofrimento, né? Havia um amigo do meu marido que era promotor, ele almoçava na minha casa, ele sempre chegava, quando eu estava naquela hora do almoço bem apurada, aí eles diziam assim, Soninha, Soninha, ser mãe é padecer no paraíso. Fibra por fibra. Que é muito difícil, né, que vai sofrendo. Uma vez que você é mãe para sempre. Então, esse sofrimentozinho, ele vai continuar existindo sempre. O que eu colocaria para você é o seguinte, comece a se desprender desde criança. Porque a criança precisa ter responsabilidade e sentir que ela pode fazer coisas sozinha. E se você tem esse sofrimento e deixa que esse sofrimento vá crescendo, o que acontece? Você passa para a criança essa dúvida. Você passa esse sentimento de insegurança. Então, crianças inseguras têm a ver com pais inseguros. Pais que ficam vigiando de manhã, de tarde e de noite. Então, não digo que você vai deixar a criança fazer o que quer, a hora que quer. Mas tem que confiar, ensinar o que você quer ensinar a andar de ônibus, ensina e depois confia que ele vai se dar bem. Tá? E a mesma coisa em relação a outras coisas. Quando vai partir para o casamento e vai se afastar, você tem que saber o que diz a Bíblia. Diz, deixará seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Então, acabou agora. Né?
Depois de casado, não é que você não vai visitar seu pai e sua mãe, você pode até visitar, mas bem menos, porque agora você formou um lar. Seja marido, seja mulher, você formou um lar. Senão você, a cada 2 passos, está chamando a mãe, chamando o pai, e você como mãe vai querer ajudar e atrapalha. Atrapalha. Nós atrapalhamos, não ajudamos, né? Os filhos adultos, muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. A gente ajuda mais orando, às vezes mandando uma mensagenzinha, né? Comendo juntos, às vezes no restaurante ou em casa mesmo, passando o Natal, mas deixar que eles voem. O que diz a palavra do Senhor? Que os filhos são como flechas na mão do valente. Flechas têm que ser lançadas para fora, não para dentro da aljava. Muito importante. Última pergunta. Qual a importância do devocional em família e como criar esse momento nos lares? Sim, essa é uma pergunta boa, difícil. Você sabe que quando nós temos essa intenção, o inimigo se levanta, as lutas vêm, tudo colabora para que não haja esse momento. Então é importante que nós nos preparemos com oração, pedindo a Deus reforço, pedindo oração dos próximos e abrirmos espaço para esse tempo familiar. Nem que seja só com o marido, nem outro dia o marido e o filho, outro dia só com o filho, mas é importantíssimo que tenhamos, porque à medida que nós vamos aumentando essa vontade de estar num culto devocional, os filhos, os pequenos a gente vai puxando, né? Vai puxando com historinhas, pega a Bíblia ilustrada, corinhos, quem arranha um violão, bota o violão. A música é maravilhoso, não é verdade? A música é maravilhosa, ela puxa as crianças. Você começa com a música, já vem as crianças e elas ficam. E às vezes ainda pedem para repetir. Nós fazemos às vezes um culto devocional online com os nossos filhos e netos no domingo. E é gostoso, porque o que acontece? Às vezes a gente canta aquele Vem com Josué, lutar em Jericó. Aí eles acham maravilhoso, porque você pula, dança, e eles pulam lá e querem cantar, e mais uma vez, e depois a historinha. Então isso faz com que você possa incrementar no teu cultinho, trazer coisas novas, mas sempre fazer. Não abdique, nem um dia, se possível. E se você naquele dia não conseguiu, faça no outro dia. Se você não cantou naquele dia, cante no outro dia. Mas tem a oração, a palavra e o cântico. Sônia, sinta-se abraçada pela nossa igreja. E tenho certeza que a galera que está em casa, né, os irmãos que estão nos assistindo, os amigos, também estão muito felizes com a sua presença. Que Deus abençoe. E eu agradeço muito a lembrança, amo essas lembranças. Eu tenho orquídea até na minha árvore, lá eu plantei as orquídeas que brotam. E aí você lembra, né, daquele momento especial. Às vezes um conjuntinho de uma xícara de café, uma caneca, mas faz uma diferença tão grande para a gente, e é tão mimoso, é tão maravilhoso. Agradeço muito, muito essa oportunidade, e agradeço esse carinho dos irmãos, e peço que transmita a Mariane e ao pastor Carlos Eduardo o meu abraço, do meu esposo também. Você está feliz por essa palestra, por esse bate-papo, né? Quantas perguntas, quantas questionamento que temos, né? E hoje aqui nós tiramos algumas dúvidas. Deus abençoe a vida da doutora Sônia. Queremos também agradecer teu esposo, Gamaliel, doutor desembargador Gamaliel Seme Scarf. É isso, né? Transmite um abraço para ele. Sempre será bem-vindo aqui na nossa igreja. Queremos agradecer a todos que ficaram até agora conosco na sua casa, vendo, né? Participando desse momento tão especial do Dia das Mães, que aqui a diretoria do Ministério Infantil preparou. Agradecer o pastor Hélio, a irmã Lia, todos os seus apoiadores que ajudam aí na diretoria. Deus abençoe a vida de cada um.